discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Né? Tipo, quem pecou? Esse homem está cego, quem pecou? Porque talvez entre judeus, né? Entre judeus até hoje, acredita-se que se alguém nascesse com uma deficiência no meio do povo de Israel, era símbolo de que alguém pecou, era símbolo de uma maldição, era exatamente resultado de um pecado cometido pelos pais. Então isso havia no meio do judeu. E nós estamos a ver exatamente essa reação dos apóstolos, essa reação dos discípulos, perguntando a Jesus, dizendo: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Será que ele mesmo que pecou para estar cego, ou exatamente os seus pais pecaram para ele nascer cego? E se nós lemos também o mesmo texto, exatamente nós vamos compreender que mesmo os fariseus, os líderes religiosos, quando estavam exatamente a perguntar o pai desse jovem, de que será que é o vosso filho mesmo? Então começaram exatamente a perguntar os pais se era o filho, não é o filho, e depois os pais disseram: perguntem nele, né? Vamos ver também algo que os próprios príncipes da sinagoga disseram: você nasceu em pecado, né? Você nasceu em pecado, então não tem como você nos ensinar, né? No verso 34, né, vai dizer assim: responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós. E o expulsaram-no. Então veja só, então parece nesse versículo 24 e no versículo de número 2, assim como para os discípulos que caminhavam com o Senhor Jesus, assim como também os fariseus e líderes religiosos daquela época viram a situação, se escandalizaram. Então dá para perceber que no meio de Israel, no meio do povo judeu, tinha esse entendimento de que se alguém nascesse cego ou tivesse alguma deficiência física, era símbolo, era figura de que esta pessoa cometeu algum pecado, tá bom? Então os discípulos veem aqui a situação do mestre: quem pecou, este ou seu pai, para que nascesse cego? Mas Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que nele se manifestassem as obras de Deus. Veja só, e Jesus disse: nele pecou, nem os seus pais pecaram, mas ele nasceu desta forma para que se manifestassem nele as obras de Deus. Só que esta versão aqui, esta versão diz que para que se manifestasse nele as obras de Deus, né? Mas nós deveríamos ler com outra versão que diz para que se manifestasse nele o poder de Deus. Eu vou ler com uma versão aqui que vai dizer para que se manifestasse nele o poder de Deus. Então, através disso, nós vamos dar o arranque nesse estudo bíblico, porque também temos que ir atrás para saber o que é esse poder de Deus. Veja só com essa versão aqui, nova versão transformadora, versículo de número 3, diz assim, ou a versão nova, versão transformadora, diz assim: Jesus respondeu: nem uma coisa, nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Entende? Então, nele pecou, nem seus pais pecaram. Então, ele nasceu assim para que se manifestasse nele o poder de Deus. Então, entende? Para que se manifestasse nele o poder de Deus. Então, guarda esta palavra. Para que se manifestasse nele o poder de Deus. Então, quer dizer, não houve pecado da parte deste cego, não houve pecado da parte dos pais, mas ele nasceu assim pela vontade de Deus, de modo que era para que se manifestasse o poder de Deus na vida do cego. Então precisava o poder de Deus se manifestar na vida do cego, tá bom? Então foi isso que Jesus respondeu. E depois vai dizer: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então eu não sei por que Jesus está a falar isso. Né? Não significa que não sei no sentido de não ter entendimento do que Jesus está a falar aqui. Tenho entendimento, mas estou a dizer onde que entra esse assunto. O discípulo está a dizer que ele nasceu assim, ou seja, o discípulo está a perguntar por que ele nasceu assim. Será que os pais ou ele que pecou? Jesus está a dizer, ele nasceu assim para que se manifestasse nele o poder de Deus. Ao mesmo tempo Jesus está a dizer, importa que eu faça as obras de meu Pai enquanto é dia, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então percebe que logo Jesus está a nos trazer, né, que nós não podemos só apenas olhar esse texto e interpretar ele no sentido literal apenas. Né? Nós precisamos entender esse texto no sentido espiritual. Nós temos que ler esse texto no sentido espiritual. Então este cego que aqui temos que olhar hoje como as pessoas que têm cegueira espiritual. Porque a cegueira espiritual é figura do pecado. Né? A cegueira espiritual é figura da ignorância. A cegueira espiritual é figura da queda da humanidade. Desde que Adão caiu lá no Éden,
né? Então, o pecado afetou a carne. Então, quando o pecado afetou a carne é que traz esse resultado, a manifestação do pecado na carne é que traz esse resultado da cegueira. E por isso, parece meio escândalo para os judeus e ficou meio escândalo para os discípulos perguntar a quem pecou. Então, a cegueira, percebe que os discípulos estão a perguntar quem pecou, assim também como os líderes religiosos disseram, você nasceu em pecado. Então, dá para ver que essa cegueira que está sendo dito aqui, essa cegueira neste texto, exatamente é figura, né, de algo a mais, não é apenas cegueira de não ver, né, não ver esta caneta, não ver esse livro, não ver microfone, não ver exatamente auriculares como esse. Então não é apenas cegueira de não ver, mas é uma cegueira espiritual, de não ver Cristo nessa escritura, porque as pessoas que habitam em pecado, as pessoas que vivem em pecado, pessoas que ainda exatamente não foram abertos os olhos, essas pessoas não conseguem ver Cristo nessa escritura, ainda são cegos, né? Então nós vamos caminhar um pouco, se prepara, pega a sua caneta, pega seu caderno, vamos correr, vamos dar uma navegada aqui nessa escritura de Deus para que nós possamos aprender sobre essas questões, tá bom? Para que nós possamos aprender sobre essas questões. Primeira coisa que nós temos que entender foi a maioria das pessoas hoje em dia, né, temos que corrigir o objetivo desse estudo bíblico, né, o objetivo da gravação dessa mensagem, desse projeto Jesus Cristo Salvação. O objetivo desse projeto Jesus Cristo Salvação também é para desmascarar as mentiras, para desmascarar as heresias, para tirarmos fora essas heresias. Se nós falamos que o cego aqui é figura dos pecadores, é figura das pessoas que precisam de salvação, é figura da cegueira espiritual, você percebe que não é o cego que vai ao encontro de Jesus. O verso fala, e passando Jesus viu o homem cego. É Jesus que viu o homem cego. Não é o cego que exatamente percebeu que Jesus estava passando aqui. Não confunda este cego com o Bartimeu, tá bom? Bartimeu ouviu que Jesus estava passando, mas mesmo assim, nós também podemos ter exatamente um ensinamento um outro dia que fala exatamente de Bartimeu, mas vamos falar deste cego. Este cego não é ele que exatamente viu a Jesus, né? Não é ele que pressentiu que Jesus estava passando. Jesus estava a passar a pena, e a Bíblia fala que Jesus viu, né, viu um homem cego de nascença. Então Jesus viu que ele era cego desde o seu nascimento. Este homem era cego desde o seu nascimento, ok? Então, se é o sentido espiritual, existem também crentes que são cegos desde o dia da sua nascença. Posso dizer, no sentido físico, mas no sentido também espiritual. Existem pessoas que são crentes e exatamente, essa mensagem de hoje vamos tocar a mais a parte dos crentes. Existem muitos crentes que são cegos espirituais. Já nasceram de novo, mas ainda são cegos espirituais porque não conseguem ver Cristo nas Escrituras. Eu sempre falo que as Escrituras apontam para Jesus Cristo. As Escrituras testemunham Jesus Cristo. As Escrituras exaltam a Jesus Cristo. As Escrituras, o próprio Jesus disse, examinai as Escrituras porque vos escuteis ter nela a vida eterna. Jesus disse, são delas que de mim testificam. Se vós crereis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Então Moisés, quando escreveu as Escrituras, Moisés, quando escreveu o Antigo Testamento, Moisés, quando escreveu os livros que são chamados de Pentateuco, esses livros apontavam para Cristo Jesus. Então Jesus já dizia isso. Para quem sabe das mensagens que eu gravo aqui, você já não tem mais dúvida sobre isso, tá bom? Mas vamos continuar. Então não é o cego que se aproxima de Jesus, é Jesus que se aproxima do cego, é Jesus que vem à condição de cego. Exatamente tem isso na Bíblia Sagrada, porque hoje tem muita gente que fala assim, não, eu decidi seguir a Jesus. Ninguém decide seguir a Jesus se primeiro Jesus não fazer esta obra na tua vida. As pessoas que dizem, eu decidi seguir Jesus, eu procurei Jesus, você ainda não encontrou Jesus. Jesus não é procurado. Se você é cego espiritual, se você está na condição caída, se você exatamente está na fase da situação caída, desde a queda, toda a humanidade passou por essa experiência da queda, desde que Adão caiu. Né? Romanos capítulo número 3, a Bíblia vai dizer que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então todo o ser humano, desde a queda, essa pessoa não pode por si mesmo se chegar a Deus. É Deus que tem que exatamente se chegar a esta pessoa. Mas tem muitas pessoas que são ensinadas que não, você tem que chegar-se a Deus. Você não tem que chegar-se a Deus. Deus é que tem que se chegar a ti. Você não pode vir para Cristo se Cristo primeiro não fazer esta obra de vir até você. Então não é exatamente você que tem que procurar Cristo, é Cristo que tem que procurar você. É por isso a Bíblia fala, passando Jesus viu, foi Jesus que estava a passar, não era o cego. Né? Podemos lembrar da história de Zaqueu. Zaqueu também, a Bíblia fala que ele procurava ver quem é Jesus. E quando ele subiu exatamente naquela árvore, percebe que Jesus é que viu Zaqueu.
Jesus passando viu Zaqueu e disse: Zaqueu, hoje me convém pousar na sua casa. Então não é Zaqueu que viu, já foi Jesus que decidiu entrar na casa de Zaqueu. Então é exatamente para quebrarmos essa lógica, para quebrarmos essa teoria, essa falsa, essa mentira de que as pessoas aqui procuram Cristo, né? Se você procurar Cristo, você nunca vai poder o achar, né? Você nunca vai poder o achar. Você somente vai procurar ele, você não vai poder o achar. Então hoje só vamos até a Cristo se Ele fazer obra na nossa vida primeiramente, tá bom? Não cabe a pena falar, vamos chegar até lá, não cabe a pena falar, vamos ler com base bíblica. Em João capítulo número 6, se nós lemos o livro de João capítulo número 6, diz assim a palavra de Deus, se nós começamos a ler do versículo de número 44, João 6, versículo de número 44, diz assim a palavra de Deus. Veja só: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia, ok? Agora, percebe que não é coisa do pastor Felipe, né? Agora vamos lá, Cristo está dizendo: ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. E as pessoas estão dizendo: você tem que procurar Cristo. As pessoas estão dizendo: você que procurou Cristo. E tem pessoas que dão esse testemunho: eu estava há dia procurando de Cristo. Você estava procurando Cristo, você não achou. Ninguém vai até Cristo se Deus não fazer esta obra primeiro na vida desta pessoa. Porque falando espiritualmente, Efésios capítulo número 2, verso de número 1, a Bíblia fala: Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então você, como morto, não tem como procurar Cristo. Você, no sentido espiritual, é uma pessoa morta, não tem como procurar Cristo. É Cristo exatamente que chega até a você. Mas para Cristo chegar até a você, primeiro tem que haver uma obra de Deus na tua vida. Por isso Jesus disse em João capítulo de número 6, versículo 44: ninguém pode vir a mim, ninguém pode vir a mim. Nem você que está a murmurar agora, nem pastor, nem papa, nem bispo, nem profeta. Ninguém vai a Cristo se Deus primeiro não realizar esta obra nesta pessoa. Você não tem como sozinho mesmo ir até lá. E por isso foi Jesus que estava a passar, viu, né, o homem cego, que este homem está cego desde a sua nascença. Então foi Cristo que foi exatamente que viu este homem. Não é com um versículo não se faz doutrina, tá bom? Eu sempre falo isso: com um versículo não se faz doutrina. Tem que ser 4 versículos que falam o mesmo assunto para se criar uma doutrina. Então, ou mais, né? Ou 5, 6, 7 versículos é que se cria doutrina. Não se faz doutrina com versículo. Se o assunto for mais difícil, se faz doutrina com 3 versículos, mas não se faz doutrina com versículo. Né? Por isso muita gente fica errada, né? Porque senão você vai ler 1 Coríntios, semana não faz 2 Coríntios, que Cristo morreu para que nós fôssemos ricos. Aí se você ler esse texto, você vai sair tipo: que Cristo morreu para termos dinheiro, para sermos ricos. Você tem que ter 4 versículos que falam que Jesus morreu para sermos ricos financeiramente, para ser uma doutrina, para que eu, por exemplo, para eu crer, e os que conhecem a verdade crer. Mas se você me traz um versículo, não é suficiente. Não se cria doutrina com versículo, tem que ser 4 versículos. Se for mais difícil, tem que ser 3 versículos. Então, se for um assunto bastante bom, tem que ser 7 ou 8 versículos que falam da mesma coisa para que se crie uma doutrina. Não se cria uma doutrina com versículo. Então, se eu disser, só lendo João 6,44, que ninguém vai a Jesus se Deus não fazer primeiro esta obra, só apenas com versículos, estaria a mentir. Né? Pode significar outra coisa, não exatamente o que eu estou a dizer aqui. Mas se nós encontramos 4 versículos que falam da mesma coisa, podemos sim crer que é verdadeiro, tá bom? Então vamos lá ver se vai sair. Versículo 65. Vamos lá. Lemos 44, João 6, 44. Agora vamos ler João 6, 45. Ou seja, 65. Vamos lá. 65. Diz-se a palavra de Deus. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concebido. Eita Jesus. Então, versículo 44, Jesus disse: ninguém vem a mim se meu Pai não fazer esta obra. E esse versículo 65 também disse: por isso eu vos dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Então, esse assunto de você ir até a Cristo, Deus que realiza esta obra em você. Deixa eu ler com outra versão aqui, somente para animar o assunto. João 6, 65. João 6, 65 diz assim a palavra de Deus. João 6, no verso 65, diz assim a palavra de Deus com outra versão: e acrescentou: por isso disse que ninguém pode vir a mim, menos que o meu Pai o dê a mim, né? Menos que o Pai o dê a mim. Então essa versão está a dizer: ninguém vem a mim
a não ser que o Pai, ou seja, menos que o Pai traga esta pessoa a mim. Então ninguém, se Jesus disse ninguém, vai a ele se Deus primeiro não fazer esta obra. Então quer dizer, ninguém. Então essas doutrinas, esses ensinamentos de que você procurou Cristo, né? Você que aceitou Cristo, você que fez não sei o que em Cristo, tem que cair por terra. É uma mentira, é uma falsa. Ninguém, né, procura Cristo, encontra-se primeiro Deus não fazer esta obra. Então, para que a gente vá até Cristo, Deus primeiro tem que fazer esta obra. Eu disse tem que ser 4 versículos, né, ou mais, para se fazer uma doutrina. Vamos em João capítulo 15, verso 16. João 15, versículo de número 16, diz assim a palavra de Deus. Diz assim, versículo de número 16, João 15, verso 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Então o versículo diz, não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Então não somos nós que escolhemos, que tomamos a decisão de estarmos em Cristo Jesus. Foi Ele primeiro que tomou esta decisão. Eu disse 4, não é isso? Vamos lá, eu disse 4, vamos ainda ler para fazermos uma doutrina firme. João 6:37, João 6:37, diz assim a palavra de Deus. João 6, versículo de número 37, diz assim a palavra de Deus. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, né? E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então Jesus disse de novo, tudo o que o Pai me dá virá a mim. Então percebe? Tudo que o Pai me dá virá a mim. Então aquele que vir depois a mim, eu jamais o lançarei fora. Então se Jesus está dizendo, tudo que o Pai me dá virá a mim. Então, quer dizer, se o Pai não dar, ninguém vai até Cristo. Já encontramos aqui 4 versículos. João 6:44, João 6:65, João 15, versículo de número 16 e João 6, versículo 37. Já são 4 versículos. Então é uma doutrina verdadeira. Então vamos fazer cair por terra essa coisa de que nós que procuramos Cristo, nós que decidimos, ninguém decide sem Ele primeiro não fazer esse trabalho em nossas vidas, tá bom? E por isso Jesus passando, Ele viu o homem cego. Então por isso muita gente hoje não consegue abrir os olhos por si mesmos. Por quê? Porque as pessoas ainda estão cegas espiritualmente. Porque para ser aberto os olhos, as pessoas precisam aceitar primeiramente que não é você que decide abrir os olhos. Por exemplo, eu sou uma pessoa que os meus olhos se abriram, foi Cristo que me abriu, eu não decidi abrir meus olhos. Se eu conheço o que eu conheço hoje, se eu te ensinar, porque Cristo primeiro fez essa obra na minha vida, eu não decidi ter esse conhecimento, eu não decidi ter essa graça, eu não decidi ser salvo, eu não decidi procurar Cristo. Cristo é que manifestou esse trabalho dentro de mim. Graças a Deus, eu louvo a Deus hoje, porque Ele perdoou meus pecados e me salvou, apagou, rasgou a cédula que era contrária a mim, né? E através do seu sangue, Ele me deu a vida eterna, me lavou através da lavagem limpa, da água limpa da sua palavra, e me deu a vida eterna. Então isto aí eu louvo a Deus por isso, não porque eu fiz alguma coisa, não é por causa de mim, é por causa da sua graça, é por causa da sua misericórdia, não é porque eu fiz alguma obra, não é porque eu jejuei, o conhecimento que eu tenho não é porque eu jejuei, não é porque eu procurei isso aqui, não é porque eu pedi isso aqui, não é porque eu exatamente fiz vigílias, não é porque também fiz um curso teológico. Pela misericórdia de Deus eu sei mais coisas do que alguns teólogos por aí, entendeu? Então não é porque eu fiz alguma coisa, sim, mas porque Deus me deu essa graça. Então Ele primeiro que se manifestou. Então, já lemos aqui 4 versículos, que podemos já, isso aqui ser uma doutrina, pode ser já a base, que ninguém procura Deus, ninguém procura Cristo, se Deus primeiro não fazer esta obra, tá bom? Ou talvez você pode ter dúvida, vamos lá, eu dizia 8, então vamos lá ver se podemos sair com 8 versículos que fala disso. Espero que a gente não fuja da nossa mensagem, tá bom? Vamos lá ler o livro de Romanos, capítulo número 8, versículo 30. 8, versículo de número 30, para nós vermos que isso não vem de nós. Romanos 8, versículo de número 30. Diz assim a palavra de Deus. Versículo de número 30. Romanos 8, versículo de número 30. Diz assim a palavra de Deus. E aos que predestinou, a esses também chamou. E os que chamou, a esses também justificou. E os que justificou, a esses também glorificou. Percebe? E os que chamou, ou seja, e os que predestinou, a esses também chamou. Então, as pessoas que Ele predestinou são essas pessoas que Ele chamou. Então, percebe? Então, não somos nós que vamos até a Ele. Se nós vamos até a Ele, não tomamos essa decisão por nós mesmos, porque existe uma chamada que Deus faz. Existe uma chamada, porque esse versículo está dizendo, Romanos 8:30.
e os que chamou, a esses também justificou. Então tem pessoas que foram chamados por Deus. Os predestinados são chamados por Deus. Então, se Jesus disse, ninguém vem a mim se meu Pai não o trouxer, se meu Pai não o chamar, não, quer dizer, primeiro Deus tem que fazer esta obra. Já lemos 5 versículos, né? Se quiser podemos ler mais. 2 Tessalonicenses, capítulo número 2. Né? Vamos, porque o nó que se amara, aliás, é difícil você quebrar uma corda que se amara com várias cordas. Então vamos usar vários versículos para essa doutrina ser uma doutrina firme. 2 Tessalonicenses, capítulo número 2, verso de número 13, diz assim a palavra de Deus. Vamos ver se nós que decidimos ou Ele que faz. Diz assim, verso número 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Verso de número 14. Para o que pelo nosso evangelho vos chamou para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe? Apóstolo Paulo diz à igreja de Tessalônica, devemos dar graças a Deus por vós, amado. Apóstolo Paulo estava a dar graças a Deus pela igreja de Tessalônica. Por quê? Porque apóstolo Paulo fala, por vós, amados do Senhor, por Deus ter vos elegido, por Deus ter vos escolhido desde o princípio para a salvação. E tem pessoas que negam isso, que não existe eleição para a salvação. Este versículo está a dizer, por ter Deus vos elegido desde o princípio para a salvação e santificação no Espírito, na fé e na verdade, para o que pelo nosso evangelho vos chamou. Então o que chama as pessoas para Deus, o que chama as pessoas para Cristo é o evangelho que está sendo pregado. Ainda percebe? Quando o evangelho está sendo pregado, por exemplo, esse ensinamento, Deus está te chamando. Né? Você que está na congregação dos falsos profetas, você que está a seguir os falsos profetas, você que está numa igreja que você permanece cego, já nasceu assim como esse cego, que já tinha nasceu cego, talvez você já nasceu em Cristo Jesus, mas está cego, ainda não abriu os teus olhos. Deus está te chamando através deste evangelho. Deus está dizendo, vem filho, vem, através desse evangelho. Versículo número 14, para o que pelo nosso evangelho vos chamou, para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, através do evangelho, está chamando você para que você possa alcançar a glória do nosso Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Essa glória é vida eterna, porque diz sobre a salvação no versículo número 13. Então essa salvação, você está a ser chamado para ser salvo. Você não está a ser chamado, você como cego, por exemplo, você tem que ser alcançado por Cristo para a salvação. Né? Nós vamos ver no final dessa história, Jesus não deu dinheiro ao cego. O que esse cego precisava era ver. Era os olhos para ver. E a história vai terminar, Jesus não vai dar nenhum dinheiro a esse cego. Mas tem muita gente hoje em dia que está na igreja, estão cegos espiritualmente, estão ali pedindo dinheiro nas igrejas. Na emola para entrar dinheiro, na empresa para entrar dinheiro. Isso na igreja. Jesus não deu dinheiro ao cego. Jesus curou a cegueira espiritual. Eu disse a cegueira espiritual é figura de pecado. Então Jesus veio na face da terra para salvar as almas, para salvar você, querido ouvinte, para salvar você, caro internauta, dos seus pecados. Você desde da queda do Adão, você nasceu em pecado. E esse pecado, somente você sai dela se você estiver em Cristo Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário para a salvação da tua alma. Então você não venha na igreja com o pensamento de que na igreja é para você, Deus te dá dinheiro. Cristo aqui não deu dinheiro ao cego. Cristo deu a vista para cego ver. Cristo sarou a origem do pecado na vida deste cego. Percebe? Já lemos aqui 6 versículos. Eu disse 8. Vamos lá ver se ainda... Eu disse 8. Podemos ler Romanos 3, verso de número 10. Romanos 3, versículo de número 10, para vermos se podemos fazer doutrina de que ninguém vai a Cristo sem Cristo primeiro chamar esta pessoa. Romanos 3, versículo de número 10, diz assim a palavra de Deus. Romanos 3, versículo de número 10, diz assim a palavra de Deus. Como está escrito, não há um justo nem um sequer. Isso que estávamos a falar sobre que todos pecaram, né? Como está escrito, não há um justo sequer. Né? Não há um justo nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Quando uma pessoa está num estado pecaminoso, quando uma pessoa está com uma natureza caída de Adão, não tem como essa pessoa ir a Cristo. Porque como está escrito, não há justo sequer, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Porque a cegueira espiritual, também vou falar, é figura das pessoas que não têm entendimento dessa escritura. Então, se você não tem entendimento dessa escritura, é figura de que você está em pecado. É figura de que você ainda não conheceu, Cristo ainda não manifestou a sua obra na sua vida. Claro, você já nasceu, né? Você nasceu, mas você nasceu na cegueira. Você é cego desde a nascença.
né? Você é pecador desde o ventre da sua mãe. Porque aqui no Romanos 3, o apóstolo Paulo estava a falar exatamente sobre a consequência do pecado. Eu vou ler esse Romanos capítulo número 3, somente para compreendermos o assunto. Diz essa palavra de Deus, versículo número 9. Pois que somos nós mais excelentes de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como grego todos estão debaixo do pecado. Tanto o grego, tanto o judeu, todos estão debaixo do pecado. Por isso o versículo número 10 diz, como está escrito, não há um justo nem um sequer. Então, tanto judeu como grego, não há nenhum justo sequer. Todas as pessoas na face da terra, até naquela época, não havia nenhum justo sequer. Por quê? Porque todos pecaram, todos estão debaixo do pecado. Então, está debaixo do pecado, o versículo número 11 fala, então, se estamos num estado de pecado, não há ninguém que tenha entendimento. O estado pecaminoso é falta de entendimento. O estado pecaminoso não tem como você aproximar-se de Deus. Versículo de número 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busca a Deus. Se você está em pecado, não tem como buscar a Deus. Já lemos 7 versículos. Né? 7 versículos. Acho que 8, não? Me ajuda aí, caro internauta. Veja só. Estamos a criar a base do versículo de que ninguém se aproxima de Deus, ninguém se aproxima de Cristo se Deus não fazer obra primeiro na sua vida. Então este versículo também está a dizer, não existe ninguém que busca a Deus. Versículo de número 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é sepulcro aberto com a língua tratam enganosamente. Penhaças de espida está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor a Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, não podemos deixar aqui, estava a mostrar exatamente a condição das pessoas que estão em pecado. Não, essa é a condição das pessoas que vivem em pecado. Não tem como buscar a Deus, não tem como chegar-se até a Deus, tá bom? Então vamos parar por aqui, senão a nossa mensagem vai crescer bastante, porque temos muita coisa para falar, tá bom? Então, se nós voltarmos para João capítulo número 8, estamos a falar do versículo de número 1, que não é o cego que aproximou Cristo, é Cristo que tomou a iniciativa de ver que este homem está cego desde a sua nascença. Aliás, João tem que ser João 9, né? João 9. É Jesus que está a ver que este homem é cego desde a sua nascença. Assim também todos nós. Para Cristo fazer a obra de salvação na nossa vida, Ele que tem que se movimentar até nós. Ele tem que abrir o nosso coração. Ele tem que colocar arrependimento dentro dos nossos corações para que a gente sinta a miséria do nosso pecado e passamos a crer nele para ser salvo. Então, essas coisas que as pessoas falam, de que venha para Cristo, toma a decisão aí de você ir para Cristo, é uma doutrina que tem que cair por terra. É um ensinamento falso. Lemos aqui quase 8 versículos que falam que ninguém vai a Deus, ninguém vai a Cristo sem primeiro Deus fazer esta obra, tá bom? Então o verso fala, João 9, verso número 1. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. Não, Jesus que passou, viu este homem cego desde a sua nascença. E os discípulos perguntaram dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego. Então os discípulos começaram, eu já expliquei sobre isso, começaram a dizer quem pecou. Então Jesus disse, nele, nem seus pais pecaram, mas ele nasceu assim para que se manifestasse nele, né, o poder de Deus. Nós lemos com o NVT, com a versão NVT diz para que se manifestasse nele o poder de Deus. E também temos que saber o que é poder de Deus. Para que, veja só, foi a vontade de Deus este homem nascer cego. Agora, se eu quiser aqui falar um pouco com falsos profetas, talvez para que você que é do filho dos profetas, para que você possa se converter. Pensa comigo, esta pessoa, se ele nasceu assim, nasceu cego com a vontade de Deus, essa pessoa precisa da oração do profeta para voltar a ver? Responda para mim. Essa pessoa precisa de milagre de um profeta para ele voltar a ver? Se for a vontade de Deus, ele nasceu cego, né? Precisa de oração? Precisa exatamente de oração para os olhos dele se abrirem? Ou precisa do poder de Deus para que os olhos desta pessoa se abram? Então, Jesus disse, ele nasceu assim. O que nós temos que entender é isso. Jesus está dizendo que ele nasceu assim para que se manifestasse nele o poder de Deus. Não era para que manifestasse nele a oração. Não era para que manifestasse nele exatamente qualquer outra coisa ali que falsos profetas fazem hoje. Vamos lá deixar esse assunto de falsos profetas, né? Vamos lá deixar, senão não vamos terminar a nossa mensagem. Ok? Então, Jesus disse era para que se manifestasse nele o poder de Deus. Então a gente tem que saber o que é poder de Deus. Para nós vermos que hoje as pessoas que não conseguem ver é porque ainda não se manifestou o poder de Deus na vida dessas pessoas. Antes de nós falarmos do poder de Deus, também precisamos falar o que essa cegueira representa, só para você não ter dúvida. Porque se a gente pegar o poder de Deus, era para que se manifestasse nesse cego o poder de Deus,
enquanto você já sabe exatamente o que significa essa cegueira espiritual, tá bom? Então vamos ler alguns versículos. Eu disse, não se faz doutrina com um versículo, faz doutrina com 3, se for mais difícil. Os versículos tem que se fazer com 3, 4, ou deve ser 8, se for 10, melhor, que fala do mesmo assunto. Então vou fazer o mesmo, eu vou ter que ler aqui 4 ou 6 versículos, 7 ou 8 versículos, que mostram-nos que a cegueira, Deus queria pregar sobre as pessoas que estão vivendo num estado pecaminoso mesmo, né? Vamos ver isso, vamos ler primeiro em Mateus 13, né? Em Mateus 13, não sei se é necessário lermos Mateus 13, porque Jesus estava a responder aos discípulos na parábola. Os discípulos chegaram para Jesus dizendo: Senhor, por que o Senhor está a ensinar em parábola? Jesus disse: eu estou a ensinar em parábola, né, para que esses homens vejam e não compreendam. Não, sim, vamos ler, porque vai sair aquilo que eu disse, que a cegueira é figura das pessoas que não compreendem o Evangelho de Cristo. A cegueira é figura das pessoas que ainda não compreenderam, que leem a Bíblia Sagrada, mas não conseguem sair com Cristo Jesus. Andam saírem com batata doce, pizza, né? É pizza, meu Deus. Alguém escreve aqui para me ensinar, eu estou numa luta para conhecer o nome disso. Eu nasci no mato, né? Eu nasci no mato, não sei muito bem. Até hoje eu estou a lutar para saber o nome dessa coisa. É pizza. Outros falam pizza, ok? Então tem muita gente quando lê a Bíblia Sagrada sai com batata frita, sai aqui na Bíblia Sagrada com Range Rover, sai aqui com prosperidade, sai aqui exatamente com o dinheiro caindo na conta de mola, né? Sai aqui exatamente com uma vida de sucesso. Então essas pessoas que têm essa visão é porque falta de entendimento, são cegos espirituais, né? São cegos espirituais. Então vamos ler Mateus 13, é importante lermos esse texto porque Jesus disse, eles vão ver, mas não vão ter entendimento. Então a cegueira é falta de entendimento. Vamos começar no versículo de número 10. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 13, verso de número 10. Diz assim: e cercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será retirado. Verso número 13. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Percebe? Jesus estava a falar aqui das pessoas que não eram cegos fisicamente, eram pessoas que conseguiam ver, mas Jesus está dizendo que essas pessoas são cegos porque não conseguem compreender as coisas do reino de Deus. Porque Jesus estava a falar sobre o reino de Deus, mas usando a parábola do semeador. Já que eles não conseguiram compreender as parábolas do semeador, então Jesus disse, eles como não compreendem, são cegos. Então Jesus não está a falar da cegueira física, está a falar da cegueira espiritual. Então temos que olhar para aquele homem de João 9 como as pessoas que estão cegos espiritualmente também hoje, tá bom? Esse é o primeiro versículo, eu vou anotar aqui o primeiro versículo para não se perder. Eu disse que eu vou ler 6 versículos, tá bom? Esse é o primeiro versículo. Ainda vamos ler o livro de 2 Coríntios 4:4, né? Porque o apóstolo Paulo disse que por isso o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do Evangelho, diz-se a palavra de Deus, diz-se a palavra de Deus, 2 Coríntios 4, versículo número 4, diz assim, nos quais o Deus deste século cegou, tá aí. Então, o Deus deste século cegou. Esse cegar não é cegar físico para que a pessoa fique mendigo. Não, esse cegar, o Deus deste século cegou. Exatamente o quê? Verso continua. Os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Satanás é que está a fazer esta obra de cegar as pessoas, né? A cegueira aqui é sobre o entendimento. Veja só. O entendimento. Satanás cega o entendimento para que você não compreenda as escrituras. Satanás te cega para que você permaneça nessas igrejas falsas. Satanás continua te mantendo cego para você cair nessas heresias, desses falsos profetas, dessas falsas igrejas, desses falsos líderes religiosos. Então Satanás pode te cegar. E é perigo quando Satanás se mete nesse assunto e te coloca cego. Entende? Então, a cegueira de João capítulo número 9, não podemos olhar ela como apenas cegueira física. Também tem muita gente nos nossos dias que Satanás está cegando essas pessoas. Então, hoje temos que aprender como sair dessa cegueira que Satanás trouxe na vida da maioria que hoje não consegue compreender essa escritura, né? Alguns são líderes religiosos, são cegos também. Alguns são teólogos, são cegos também. Alguns são pastores, são apóstolos, são profetas, são cegos também. Nós vamos ver isso. Esse é o segundo versículo, vou anotar aqui. Eu disse, vou ler o 8 versículo, tá bom? Esse é o segundo versículo que nós estamos a ler. João 12, versículo 40, diz assim: cegou-lhes
os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os seus olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure, ou seja, eu os salve. Veja só, Jesus está falando de uma cegueira, cuja essa cegueira é terrível, minha irmã. Essa cegueira é terrível. Por isso cegou-lhes os olhos, endureceu-lhe o coração. Então cegueira também é figura de um coração duro, um coração que não se converte. Cegueira, versículo também continua, a fim de que não vejam com os seus olhos e compreendam com o coração. Então a falta de compreensão do Evangelho, como nós lemos em 2 Coríntios 4:4, também é figura da cegueira, percebe? Então esse versículo é o terceiro versículo. Vou notando aqui, eu disse 8 versículos, tá bom? Não sei se vai caber o nosso tempo hoje. Eu disse 8 versículos que fala exatamente da cegueira, porque Jesus estava exatamente aqui falando com alguns homens. Jesus acabou falando que por isso, deixa eu ler no versículo número 37, diz assim: e ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Então Jesus fez tantos sinais no meio daquele povo e essas pessoas não criam em Jesus, não queriam crer nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Você lembra que está se falando aqui Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 1. Então lá no versículo de número 1, quem creu na nossa pregação, e também versículo de número 39, por isso não podem crer pelo que Isaías disse outra vez. Exatamente, versículo de número 40, João está dizendo Isaías 6, versículo de número 9, porque está escrito lá que cegou-lhe o entendimento. Eu já te dei também outro versículo, vou colocar aqui 4. Isaías, já te dei outro versículo, Isaías 6, versículo de número 9. Então já temos 4 versículos. Está escrito lá também que as pessoas não iam conseguir ver, tá bom? Eu tenho que ler, né? Tenho que ler, senão você vai dizer, pastor, não está assim. Vamos lá ver Isaías, capítulo 6, versículo de número 9. Vamos ver dessa cegueira, estava se falar se é cegueira física ou cegueira espiritual. Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 9, diz assim: então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendereis, e vedes em verdade, mas não percebereis. Percebe? Vedes de fato, mas não percebereis. Então vão ver, mas não vão conseguir compreender. Então Isaías também é um dos textos, já é o 4 versículo, para 8 falta 4. Meu Deus do céu, não sei se vai dar tempo de ministrarmos essa palavra hoje, mas não se faz doutrina com versículo, tá bom? Vamos lá ainda ler Mateus 15, eu estava falando dos líderes religiosos. Mateus 15, versículo 14, sobre líderes religiosos. Mateus 15, versículo de número 14, Jesus disse: o cego não guia outro cego. Mateus 15, versículo de número 14, diz assim a palavra de Deus: deixai-os, né? Jesus disse: deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então Jesus não estava falando aqui de cegueira física, Jesus estava falando da cegueira espiritual, né? Jesus estava falando aqui dos fariseus, que fariseus são cegos, né? Jesus estava falando aqui de fariseus que são cegos. Jesus estava falando aqui dos fariseus que são cegos. Não é pela primeira vez, né? Jesus disse para eles: hipócritas. Vou começar no versículo de número 1 para encontrarmos com quem Jesus estava falando. Jesus estava falando com os anciãos, os líderes religiosos. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas fariseus de Jerusalém, dizendo, perceberam, escribas, fariseus, eram anciões, né? Escribas, fariseus chegaram até Jesus. Então esses líderes, quando Jesus disse: deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, Jesus estava falando de fariseus e escriba. Você sabe qual era a função dos fariseus? Eram responsáveis pela lei de Moisés. Eles ensinavam os outros. Você sabe qual é a função dos escribas? Eles ensinavam os outros. Exatamente. Então Jesus estava falando que existem ensinadores. Existem pessoas que estão exatamente ensinando enquanto eles são cegos. Os que poderiam, né, sentar para ouvir a palavra de Deus a ponto que os olhos deles sejam abertos, estão a ensinar outros cegos. Não tem como abrir os olhos de outros cegos. Não quer dizer, para você pregar sobre a salvação, primeiro você tem que ser salvo. Se a condição da cegueira aqui que estamos a falar, nós estamos a falar, é a queda da humanidade, é a queda, representa o pecado, representa a queda do homem, porque nós lemos Romanos capítulo número 3, não existe nenhum justo sequer, não existe nenhuma pessoa que procura Deus. Então dá para ver, se não existe ninguém que procura Deus, não existe nenhum justo sequer, todos pecaram, todos se desviaram automaticamente. Então você desviado não pode querer abrir os olhos do outro desviado. Você que está no pecado não tem como abrir os olhos do outro pecador.
Você precisa primeiro ser salvo. Então, o erro é que muita gente nos nossos dias, antes de Deus abrir os seus olhos, estão tentando abrir os olhos dos outros. Será impossível. Jesus está dizendo, o cego não pode guiar outro cego, ambos cairão na cova. Quem ainda não foi salvo não pode pensar em pregar para a salvação das pessoas. Primeiro, para você pregar a salvação, primeiro você deve ser salvo. E por isso a maioria não tem o evangelho da salvação das pessoas, porque em 1 Pedro 1, verso número 9, fala exatamente sobre a mensagem que eu preguei aqui. Tem uma mensagem aqui na minha página, dos filhos dos profetas. Pedro disse, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A salvação da vossa alma. E por isso muitas pessoas, a finalidade da fé deles é alcançar os bens materiais. A finalidade da fé deles não é a salvação. Então eles não conseguem pregar a salvação, porque não tem como pregar a salvação se você não abrir os olhos, você ainda não foi salvo também. Então só prega a salvação às pessoas que foram salvas. Os que não foram salvos vão te dar dinheiro. Já que você é gostar de mendigar, apenas vão te dar dinheiro, não vão te abrir os teus olhos. Daí eu no meu ministério, a chamada que Deus me deu não é de dar dinheiro a pessoas. Se eu encontro cego, eu não dou dinheiro. Se eu encontro cego, Deus me usa para abrir os olhos desse cego. Se esse cego abrir os olhos, aí ele vai procurar dinheiro sozinho, vai procurar onde tem trabalho, vai ter que fazer uma formação, né? Vai ter que fazer uma formação, vai ter que fazer negócio, se possível vai catar lixo, vai deitar lixo para você ter dinheiro, né? Eu não prego dinheiro, eu não ensino dinheiro. Então, os que querem te ver, os que não conseguem abrir teus olhos, vão te dar dinheiro, vão dizer, venha na igreja para você ter dinheiro. Então, o meu chamado não é esse. O meu chamado não é esse. O meu chamado é abrir teus olhos, tá bom? Ok, estamos a falar dos líderes religiosos aqui, Jesus disse, o cego não pode guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então essa cova, você não pode pensar que é a cova de cavar ali cair, essa é a cova, está se falar de Gehenna, inferno, né? Se você estiver numa igreja de alguém que ainda não foi salvo, se você estiver a seguir profeta que ainda não conseguiu ver, profeta que ainda está cego, apóstolo que ainda está cego, você está a ver num lugar que essas pessoas ainda estão cegos, cuidado. Ambos cairão na cova, tá bom? Esse é o 5º versículo. Eu estou anotando aqui. Não vamos correr para a batota, né? Eu poderia parar, né? Para entrarmos na nossa mensagem, porque já temos aqui 5 versículos. Faz-se doutrina com 4. Eu poderia parar aqui, mas vamos fortificar este assunto, que a cegueira espiritual. Percebe, fariseus e escribas aqui não era homem cego físico, mas Jesus olhou para eles por causa da incredulidade deles. Jesus disse, vocês são cegos. Tá bom? Ok? Vamos ainda continuar. Apocalipse 3, verso de número 17. Apocalipse 3, verso de número 17. Você lembra da igreja de Laodiceia, né? E Jesus recomendou a igreja de Laodiceia para que comprasse o colírio para ungir a cegueira da igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, verso de número 17 diz assim a palavra de Deus. Veja só, verso de número 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e nada tenho em falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia era cega, e por isso eu não quero falar com as pessoas do mundo hoje. Se você for do mundo, está a escutar essa mensagem e decidir se converter, seja bem-vindo. Mas eu quero falar das pessoas que já nasceram cego, estão em Cristo, mas estão cegas. Porque aqui Apocalipse é a igreja de Laodiceia, é a igreja e a pessoa que está em Cristo Jesus. Jesus está dizendo, está cega a igreja de Laodiceia. Então tem muita gente que já é crente, tem muita gente que vai para uma igreja, tem muita gente que é seguidor dos apóstolos, tem muita gente que já fez teologia, tem muita gente que é seguidor dos profetas, mas ainda permanece cego. Para provar que está cego, você acredita que aquele homem que tem rasta de Angola, que se chama de João Batista, que havia de vir, você acredita que ele é o Messias? Você não está vendo que você é cego? Será que você não consegue perceber que você é cego? Você não consegue enxergar? Você não consegue enxergar, você é cego. Você acredita que o Cacô Felipe é o verdadeiro homem de Deus? Você é cego. Você que acredita que o William Branham é o homem de Deus? Você é cego. Você que acredita que Benihim é o homem de Deus, é servo de Deus? Você é cego. Você que acredita que o profeta Magaia, Macandiwa, Fole, Honório, né? Isra, não sei, Isra, tem um aí, Isra. Muitos dele. Você acredita que esses homens são homens de Deus? Você é cego. Você não consegue ver. Você é cego. Ainda é cego. Tá bom? Vamos ainda ler os versículos sobre essa cegueira espiritual. Os caras estão a mentir na tua cara, estão roubando o teu dinheiro na tua cara. Você não consegue ver. Está cego, meu irmão. Está cego. Ok? Isaías 42. Temos que parar com isso, né? Temos que parar agora. Senão não vamos caber nessa mensagem. Mas também assim estou a pregar, né? Estamos a estudar, né? Você não sabia disso? Estamos a estudar, né? Não podemos correr, estamos a estudar. Isaías 42, vamos ler a partir do versículo número 18, diz assim a palavra de Deus. Isaías 42, verso número 18, diz assim a palavra de Deus. Surdos ouvi, e vós cegos olhai para que possais ver. Então aqui é uma chamada, Deus está a dizer
você que é surdo, você que é cego, né? Quem é cego, seja, surdos ouvis e vós cego, olhai para que possais ver. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo, como o meu mensageiro a quem eu envio? A quem é cego como o galardoado e cego como o servo do Senhor? Então existe muita gente que são cego, tá bom? Tem muita gente que são cego por aí. Então, meus irmãos, nós poderíamos ler muitos versículos que apontam dessa cegueira, que eu estava a ler esses todos os versículos. Esse também é o 6º versículo, é o 7º, aliás, versículo. Percebe? Já lemos aqui 7 versículos que fala que há cegueira espiritual. Então, podemos já voltar para João 9 para interpretarmos aquela cegueira espiritual, né? Podemos voltar lá no João capítulo número 9, ou deixar bem claro, João capítulo 9, o que aconteceu foi literal. Havia mesmo um homem que estava cego, que Jesus curou ele, né? Havia mesmo um homem que é cego, Jesus curou ele. Mas nós, hoje, pregando, se Deus quiser curar um cego, fisicamente falando, ele pode curar, Deus é que sabe, pode curar. Mas nós estamos a aprender sobre os cegos espirituais, tá bom? Nós estamos a aprender sobre cegos espirituais. Pastor, ainda não tiraste bem claro dessa cegueira espiritual. Sério, vamos lá. Eu disse o 8 versículo, deixa eu acrescentar mais um aqui. Já lemos o 7º versículo, vamos acrescentar mais um. Efésios 4, verso de número 18. Efésios 4, verso de número 18. Diz assim, apóstolo Paulo: entenebrecidos no entendimento. Vamos ler com outra versão aqui para ver se tira bem, né? Vamos lá ler com outra versão, Efésios 4, a partir do versículo de número 18. 4:18. Vamos ver essa cegueira espiritual. 4:18. Diz assim a palavra de Deus: tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres. Estou lendo 19, tem que ser 18. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes, endureceram o coração para ele, tornaram-se insensíveis, vivendo em função dos prazeres sensuais e praticam evidentemente toda espécie de impureza. Não sei se você percebeu que este versículo de número 18 está a dizer que as pessoas que estão cegas são pessoas que estão longe de Deus, pessoas que estão distantes de Deus. Também podemos sim pregar esse assunto para as pessoas que ainda não estão em Cristo Jesus, porque o versículo número 18 diz assim: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Então estão separados da vida, estão separados de Deus, porque a vida é Deus. Lembra de 1 João? Deus é a vida, Deus é a luz, tá bom? Então esses textos, meus irmãos, mostram claramente que existe sim uma cegueira espiritual. Então eu não tenho que ler muito, né, meus irmãos? Chega, né? Senão não vai caber, chega. Talvez. Não, vamos lá. Enquanto a inspiração vem, vamos lá. Mais um. Esse é o 9º que nós lemos. Vamos lá, 10 versículo aqui. Vamos lá, 10. Lucas 6:39. Lucas 6:39. Vamos lá. Lucas 6:39. Lucas 6:39. É bom lermos Lucas 6:39 porque é uma metáfora, né? É uma metáfora porque Jesus estava a criticar, né? Jesus estava a criticar os fariseus, os líderes religiosos, os mestres daquela época. Então é uma metáfora que Jesus usou. Lucas 6:39 diz assim a palavra de Deus. Lucas 6:39. E disse-lhe uma parábola. Ok? Lucas 6:39. Disse-lhe uma parábola. Eu dizia que era uma metáfora. Diz assim: e disse-lhes uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova, né? Então Jesus estava exatamente a falar sobre os líderes que são cegos espiritualmente, tá bom? Ok, então, meus irmãos, já temos aqui a base. Eu estava a criar a base para trazermos exatamente este texto hoje para que nós possamos aprender, tá bom? Então já aprendemos que o cego não se aproxima de Cristo. Então se o cego não se aproxima de Cristo, Cristo tem que se aproximar do cego. É figura das pessoas que vivem em pecado, que Cristo tem que se aproximar, tem que manifestar o seu poder sobre essas pessoas, para que essas pessoas estejam em Cristo. Aprendemos também ponto de número 2. Ponto 2, aprendemos que a cegueira que está sendo dita aqui, por mais que ela é literal, João capítulo número 9, essa cegueira é literal, mas nós podemos pregar sobre as pessoas que estão cego espiritualmente. E nós vamos descobrir hoje quem são as pessoas que estão cegas espiritualmente. Eu acredito que todos os textos que nós lemos já tiraram fora quem está cego espiritualmente. Se você está esperando eu apontar uma determinada igreja, eu apontar um nome de determinado apóstolo, poderia fazer, mas o tempo não nos permite, tá bom?
o tempo não nos permite, eu faço isso. Já me aconselharam várias vezes, não pode fazer isso. Não, eu faço porque se Jesus estava a dizer aqui são cegos, Jesus estava a falar com fariseus. Fariseus não eram cobras, fariseus não eram estátuas, fariseus eram pessoas. Escribas não eram estátuas, eram pessoas, eram líderes. Então Jesus estava a dizer para ter cuidado com esses líderes religiosos. Então se Jesus falava nome, por que eu não posso falar nome? Se Jesus estava a falar nome, por que eu não posso falar nome? Então às vezes algumas pessoas se escandalizam quando eu falo ministério, quando eu falo o nome de algum profeta, a pessoa fala, não pode falar nome. Se Jesus falava nome, por que eu não posso falar nome? Tem que falar nome, tem que mostrar para essas pessoas quem estão a errar. Jesus várias vezes dizia, acautelava-vos dos falsos profetas que vêm ter voz vestidos como ovelhas, mas no fundo são lobos devoradores. Esses falsos profetas estavam a ser falados, não são vacas, não são bois, eram pessoas. Acautelai-vos dos fariseus, tenham cuidado com a doutrina dos fariseus. Fariseus não eram formigas, fariseus eram pessoas, eram homens. Paulo dizia, Emineu e o Alexandre, Emineu e Fileto me causaram muitos males, o Alexandre me causou muito mal. Paulo falava de nomes das pessoas. É porque a gente não pode falar nome. A gente tem que falar nome dessas pessoas que estão a enganar as pessoas, para que as pessoas, se você também, se eu te pegar, você é falso profeta, se eu te pegar, vou te denunciar aqui nas minhas lives. Pode me odiar, pode me seguir, pode fazer o que quiser, mas eu vou te denunciar aqui. Se eu te descobrir que você tem que enganar a pessoa, se eu te descobrir que você tem que enganar a pessoa, eu vou te denunciar aqui. Se eu descobrir que você que está me vendo agora, você tem que enganar as pessoas, está a mentir para as pessoas, eu vou falar teu nome aqui, nas minhas lives, vou falar teu nome aqui. Se quiser me bloqueie, se quiser me bloqueie. Jesus não sentiu em João capítulo número 6, quando as pessoas negaram de lhe ouvir, negaram de lhe escutar. Jesus disse que se vocês quiserem, vão também. Os discípulos que disseram, para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna. Então Jesus não ficou ali babando o pessoal, fique aqui, me escute por favor, creia nisso que estou a dizer. Não, se Deus querer abrir teu coração para você crer o que estou a pregar aqui é verdade, Deus vai abrir teu coração, vai crer. Se Deus quiser abrir teus olhos, tirar a tua cegueira, percebeu? Nós lemos 2 Coríntios 4:4, qual o Deus deste século cegou o entendimento. Então se Satanás te bloqueou, se Deus tiver misericórdia, ele pode abrir teus olhos para você crer que estou a pregar aqui é verdade. Mas se não crer, você continua tapado, você continua fechado, não tem o que fazer. É por isso que você vai negar mesmo que estou ensinando aqui, você vai criticar o que estou a pregar aqui. Não se prega assim. Também como que você vai me ensinar como pregar, se não é você que me enviou? Eu não sou teu servo, eu sou servo de Deus. É Deus que me enviou. O Deus que me enviou me deu a mensagem e me disse o que tenho que falar. Agora você que não me enviou, quer me ensinar eu como pregar. Como que vai me ensinar a pregar se eu não sou teu servo? Eu sou servo de Cristo. Meu Senhor me disse que eu tenho que pregar assim. Agora como que tem que te obedecer? Você como tem que pregar? Não tem como. Tá bom? É um desabafo, tá bom? É um desabafo. A mensagem se prega assim. A mensagem se prega assim. Muitas vezes Jesus também criticava falsos profetas, criticava fariseus, criticava as pessoas que não andavam conforme. Ele exaltava a Deus, exaltava o Pai e dizia também que ele estava certo, que ele estava a ensinar. Não tinha nada a ver com as críticas que lançavam para ele, tá bom? Então o Espírito Santo de Deus que habita em mim, ele ensina-me como pregar. Então não preciso da tua ideia, não preciso das tuas ideias de que tem que fazer desta forma, porque não é você que me enviou. Não é você que me enviou. Quem me enviou me disse o que tem que falar. Se você vê em toda a Bíblia Sagrada, onde Deus levantava um profeta, sempre Deus dava uma mensagem, como esse profeta tem que pregar. E Deus dizia, eu vou colocar minhas palavras na sua boca, e você vai falar o que eu te dizer. Não oculte nenhuma coisa, não pode esconder nada. Fala tudo que eu te ensinar, fala tudo aquilo que eu quiser que você fale. Então, às vezes, estamos aqui a falar aquilo que Deus nos mandou falar. Então, às vezes, você pode se escandalizar, por que ele está a dizer isso? Por que ele está a dizer isso? Deus mandou falar. Ok? Não sei se agora estamos a fazer quantos minutos dessa live. Mas vamos lá. Corremos com esse assunto, tá bom? Ok? E a Bíblia fala, o verso que nós lemos. E passando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Mas nós lemos outra versão que disse, para que se manifestasse nele o poder de Deus. Nós estamos a tirar venda nesse texto, nós estamos a tirar os mistérios, o que está oculto nesse texto. Para que se manifestasse nele o poder de Deus. A gente também tem que saber o que significa poder de Deus. Bom? Porque eu não tenho como interpretar esse texto. Se eu interpretar esse texto sem ler os textos, você vai negar o que eu estou a dizer. É por isso que eu estou a trazer aquilo que eu falo, eu aprovo. Ninguém vai a Cristo se Deus primeiro não te chamar, provei. E também lemos sobre exatamente o que estava a acontecer aqui com Jesus. Que Jesus, ele tinha exatamente que fazer uma obra nele. Também provamos. E também eu estava a explicar aqui que a cegueira que estamos a ver aqui é uma cegueira espiritual. Então tudo isso aí para te trazer na mensagem,
para você creia, para que você possa crer naquilo que está sendo dito aqui. Senão você vai duvidar. Ainda temos que rodear, assim, pegar os versículos para te provar que o que está se falar aqui é verdade. E quem sabe, o texto que nós lemos, 2 Tessalonicenses, capítulo número 2, versículo número 14, quem sabe é Deus te chamando, porque lá no 2 Tessalonicenses 2, 14 diz que Ele nos chamou pela pregação do Evangelho. Então, quando o Evangelho está sendo apresentado, Deus está te chamando. Quem sabe tudo isso que está acontecendo aqui, essa leitura de todos os versículos, Deus está te chamando. A gente não sabe. Depois eu disse, às vezes temos que fazer aquilo que Deus manda. Deus está fazendo obra no seu coração, Deus está te chamando. Você que ainda não se converteu, precisa se converter. Você que não está em Cristo, se aproxime de Cristo, tá bom? Ok? Então vamos ver o que é poder de Deus. Então, se a gente conseguiu ver a cegueira, aqui é a cegueira espiritual, são as pessoas que estão em pecado, são as pessoas que estão sem entendimento. E também já conseguimos ver isso. Então temos que ver esse poder de Deus que Cristo está falando. O que significa poder de Deus? Se nós lemos, meus irmãos, toda essa escritura, o poder de Deus representa a palavra de Deus. Por mais que muita gente hoje em dia anda a interpretar que o poder de Deus é a manifestação do Espírito, é caicai dos demônios, é cura divina. Às vezes, vou falar de um falso profeta. Muitos falsos profetas, os que ainda não abriram os olhos, sempre que ele fala do poder de Deus, ele fala, não, Paulo disse que a minha pregação não consistiu exatamente nas palavras persuasivas, mas no poder de Deus. E daí ele acaba falando que o poder de Deus é a manifestação do Espírito, cura, libertação, tudo mais. Quando Paulo disse que a minha pregação não consistiu exatamente nas palavras persuasivas da sabedoria humana, mas no poder de Deus, Paulo estava a falar do poder de Deus ali, é Evangelho. Não estava a falar do poder de Deus outra coisa, né? Então, quando se fala de poder de Deus, é o Evangelho, tá bom? O poder de Deus é o Evangelho. Romanos 1, versículo de número 16. Não me envergonho do Evangelho de Deus, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, começando do judeu, do gentil, você sabe disso, tá bom? Vamos lá, poder de Deus. 1 Timóteo 1, verso de número 8. Vamos lá ver o que é poder de Deus. Vamos caçar o que é poder de Deus. Tem que ser 2 Timóteo. Capítulo de número 1, verso de número 8. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, veja só. 2 Timóteo 1:8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Percebe? Evangelho, segundo o poder de Deus. Então aqui, o apóstolo Paulo está a comparar o poder de Deus com o Evangelho. Então, o Evangelho é o poder de Deus. Romanos 1, verso de número 16, não me envergonho do Evangelho de Deus, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho é poder de Deus. 2 Timóteo, vou ler com outra versão, 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 8. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, não te envergonhe, né? Não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Você sabe que o testemunho que o apóstolo Paulo está falando aqui é a pregação da palavra de Deus. Né? Não te envergonhe da pregação do Evangelho de Cristo, do Evangelho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, ou seja, o Evangelho seu. Antes, participa das aflições do Evangelho. Participa das aflições do Evangelho do poder de Deus. Percebe? Então, outra versão diz assim. 2 Timóteo 1, verso de número 8. Diz assim a palavra de Deus. 2 Timóteo 1, versículo de número 8. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre o nosso Senhor. E também não se envergonhe de mim, que sou, ou seja, que estou preso por causa dele. Né? Por causa de quê? Por causa de Cristo, nesse caso. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Percebe? Então, sofra comigo por causa das boas novas. Boas novas também é o Evangelho. Você sabe que boas novas é o Evangelho. Então o texto termina por causa das boas novas. E o versículo aqui termina porque segundo o poder de Deus. Outra versão termina segundo o poder de Deus. Outra versão termina segundo as boas novas. Então o poder de Deus são as boas novas. O poder de Deus é o Evangelho de Cristo Jesus. Então, ele nasceu cego. Deus permitiu para que ele nascesse cego, para que se manifestasse nele o Evangelho de Deus. Então, você nasceu espiritualmente cego. Deus sabia que chegaria um dia que você escutaria uma pregação como este, ensinamento como este, e você abria os olhos. Até pode ser que você nasceu exatamente no meio de falsos profetas. Pode ser que nasceu exatamente... lembra que Jesus disse para Nicodemo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino dos céus. Então, talvez você até foi batizado na igreja de falsos profetas. Você até foi batizado na igreja de falsos apóstolos. Você até foi batizado na Universal. Até você foi batizado na igreja desses falsos profetas. Exatamente na igreja Nazareno, na igreja não sei de que. Você foi batizado nessas igrejas. Deus permitiu isso
né? Deus permitiu, você nasceu cego para que o poder de Deus se manifestasse na sua vida, para que o evangelho hoje te abrisse teus olhos lá dentro, para você ver as coisas que estão erradas lá dentro. Percebeu agora? Percebeu agora? Quantas pessoas, né? Quantas pessoas que se converteram, viram que nos ministérios onde estão tem tanta coisa errada. Então você nasceu lá, até foi batizado lá, percebeu? Até você foi batizado lá, mas Deus abriu seus olhos espirituais, o poder do evangelho entrou na tua vida, o evangelho entrou na tua vida, abriu teus olhos lá. Então ele nasceu cego para que se manifestasse nele o poder de Deus, nasceu cego para que o evangelho de Deus manifestasse nele, para que isso glorifique a Deus, para que você perceba que você era cego, mas graças a Deus você estava perdido, você estava morto, você estava no pecado. Graças a Deus, Deus abriu seus olhos, Deus te salvou. Percebeu? 1 Coríntios 1,18. 1 Coríntios 1,18. 1 Coríntios 1,18 diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios 1,18. Eu acho que temos que esclarecer também sobre esse assunto, que as pessoas já não mentiram aí que o poder que o apóstolo Paulo fala aqui é exatamente o poder sobre a manifestação de curar pessoas, né? Diz assim, verso número 18, diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Percebe? A palavra da cruz, o evangelho, a palavra da cruz é o evangelho. A palavra da cruz aqui é evangelho, né? Porque eu falo que o evangelho fala de quê? Da morte de Cristo. Eu sempre falo que o evangelho fala exatamente do Filho de Deus. Romanos capítulo número 1, versículo de número 1 a 3, o apóstolo Paulo fala assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual ele havia prometido na Sagrada Escritura acerca de seu filho. Então o evangelho está nas Sagradas Escrituras que fala acerca de seu filho. Então o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo número 1, versículo 18, porque a palavra da cruz, a palavra, quer dizer, o evangelho, a morte de Jesus Cristo na cruz Carvalho, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus, percebeu? O evangelho é poder de Deus. Tem outro texto aqui. Eu sempre falei que temos que ler 4 versículos. Agora lemos quantos? 3 agora, né? Lemos Romanos 1, o evangelho é poder de Deus. Lemos também o livro de 2 Timóteo. Lemos 2 Timóteo 1, verso de número 8, que é o segundo versículo. Agora estamos a ler o livro de 1 Coríntios capítulo número 1, verso número 18. Porque a palavra da cruz, porque o evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós o evangelho é poder de Deus, percebe? Então quando ele disse, a minha pregação não consistiu na sabedoria humana, mas no poder de Deus, estava a dizer sobre o evangelho, não estava a falar poder de Deus sobre a manifestação, né, como muita gente fala, como o Benihim faz, pegando o casaco, batendo pessoas e pessoas caem, como exatamente, tem um profeta aqui de Malawi, Bashir, né? Ele pega casaco, bate pessoas caem lá, e as pessoas falam, tá aí, Paulo disse que o meu evangelho não consistiu apenas em palavras de persuasiva, de sabedoria humana, mas em demonstração de poder. A demonstração de poder não é demonstração de cair pessoas. Demonstração de poder está a se falar do poder que o evangelho tem, está a se falar da força que o evangelho tem, porque a palavra poder em grego, poder é dinamite ou dinamo ou uma bomba. Então, se uma bomba cai aqui, explode tudo isso aqui, se espalha tudo isso aqui. Então, o evangelho é como se fosse uma bomba, é dinamite, é dinamo, que quando entra na vida do pecador, se era o ladrão se transforma em homem sério. Se era uma prostituta, se era prostituto, não sei se existe essa frase. Se você era mulherengo, se o evangelho entra na tua vida, o evangelho te transforma, você deixa de ser mulherengo. Então, é esse poder de Deus, essa demonstração de poder de Deus. Se você era um adúltero, o evangelho te muda. Eu também, meu evangelho me mudou, eu não era assim. Eu também tinha minhas coisas que eu fazia, mas de repente o evangelho entrou e eu estou a ver esse poder, percebe? Porque existem pessoas que não conseguem se libertar dos seus vícios. Então quando o evangelho entra na vida da pessoa, como é poder, ele demonstra esse poder, essa força, esse dinamite, essa explosão na vida da pessoa, e a pessoa muda. Não existe uma mina, uma bomba que explode num lugar e a pessoa permanece intacta, mentira. Ou a pessoa se despedaça inteirinho, né? Depois o apóstolo Paulo falava, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo estava dizendo que ele já morreu. O evangelho entrou na vida dele, ele morreu, explodiu o evangelho, ele morreu. Entendeu? A vida dele do passado ficou de lado de fora. Se nós lemos no livro de Filipenses, fala que ele considerava as formações dele, porque ele era fariseu, então era fariseu da tribo de Benjamim. Então ele vai dizer tudo aquilo ele considera como estéril, como lixo. Então o evangelho entrou na vida do apóstolo Paulo, lhe transformou. Então se você era, por exemplo, se você é gay, se você é lésbica, se o evangelho de Deus entrar na tua vida, ela te transforma. Você vai voltar a ser homem. Se você é mulher, vai voltar a ser mulher.
Se o evangelho entra na tua vida, ele tem esse poder. Então essa demonstração de poder não é de cair. Quantas pessoas em dia estão a cair, mas permanecem mesmo as pessoas? Estão a cair, mas não querem deixar a vida dela pecaminosa. Estão a cair, mas não querem deixar o adultério. Estão a cair, mas não querem deixar mentira. Estão a cair, mas não querem abandonar fornicação. Estão a cair, não querem abandonar exatamente as falsas igrejas. Então cair não é demonstração de poder de Deus. Demonstração de poder é quando uma alma se converte, porque poder é o evangelho de Deus, tá bom? Então este cego precisava do evangelho de Deus para que ele exatamente voltasse a vir, tá bom? Esse é o 4º versículo, mas melhor lemos isso, né? Para tirarmos essas mentiras. Ok, nós não vamos ler tudo, né? Vamos para o versículo 24, diz assim: mas para os que são chamados, tanto judeus, estou a ler o versículo 24 agora, 1 Coríntios 1, versículo 24. Mas para os que são chamados, aqueles que Deus lhes traz para Cristo, aqueles que Deus lhes traz para Cristo, para as pessoas que Deus traz para Cristo, mas para os que são chamados, tanto judeu como grego, então pode ser judeu ou pode ser nós gentios, os africanos ou brasileiros, indianos, chineses, né? Mas para os que são judeus, ou seja, mas para os que são chamados, tanto judeus como grego, lhes pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então está aqui outro. Então o evangelho é Cristo. Cristo é poder de Deus. Não, a minha pregação não consistiu em palavra de persuasiva, de sabedoria humana, mas em demonstração de poder. Quem é poder? É Cristo. Versículo 24 diz: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, o poder de Deus, sabedoria de Deus. Cristo é poder de Deus. Cristo é poder de Deus. Cristo é sabedoria de Deus. Então, a minha pregação não consistiu exatamente em palavra de sabedoria humana, mas em demonstração de poder. Quem é o poder? É Cristo. Não percebe? Então não é demonstração de poder no sentido das pessoas caírem, é demonstração de poder, mostrar às pessoas Cristo através das Escrituras. Você ler o Antigo Testamento, como eu sempre falo, ler os livros da lei, ler o Antigo Testamento e você trazer Cristo, isso que é demonstração de poder. Isso que estou a fazer aqui, que é demonstração de poder. Você está a se maravilhar. Então isso que é demonstração de poder, não é cai, não é cai. Não estou a dizer que cai não acontece, né? Pode cair, tem muita gente na Bíblia que caiu, tiveram impacto com o poder de Deus, que tiveram um pacto com a presença de Deus, com a manifestação sobrenatural. Essas pessoas caíram. Não estou a dizer que não pode acontecer, mas estou a negar a interpretação desses caras que dizem que Paulo disse que a minha pregação não consistiu em palavra de persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de poder. Estou a negar que essa interpretação está errada, né? Porque demonstração de poder aqui é Cristo, né? Não é demonstração de poder que é outra coisa, tá bom? Então já encontramos esse versículo, é o 4º ou 5º, não sei, já perdi a contagem. Estamos a encontrar também Cristo é o poder de Deus. Cristo é o evangelho de Deus. Cristo é o evangelho de Deus. Cristo é o poder de Deus. Então, ele nasceu cego para que se manifestasse nele o poder de Deus. Então, estar cego era para que se manifestasse o evangelho de Cristo na sua vida. Então, quando o evangelho de Cristo manifesta-se na sua vida, quando você escuta o evangelho de Cristo te abre os olhos. Não importa se você está numa religião, não importa se você é descrente, não importa se você está vivendo em pecado, está vivendo na igreja de falsos profetas, não importa, né? Mas se o evangelho de Cristo manifesta na sua vida, os teus olhos se abrem. Vamos lá ver o que é poder de Deus. Efésios 3, verso 20, diz assim, vamos ver o que é poder de Deus. Efésios 3, verso de número 20, diz assim a palavra de Deus: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, percebe? Segundo o poder que em nós opera. Então existe um poder que está operando em nós. Esse poder não é exatamente outra coisa. Esse poder é Cristo. Esse poder é o Evangelho. Então o poder de Cristo está a se manifestar em nós que cremos, tá bom? O poder de Cristo está a se manifestar em nós que cremos na palavra de Deus, tá bom? Nós podemos ler outro versículo. Ok, vamos lá terminar o versículo 21, diz assim: a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para todos sempre. Amém. Nós também dizemos amém, tá bom? Efésios 6, versículo de número 10, né? Esse é o sexto versículo. Efésios 6, versículo de número 10, diz assim a palavra de Deus: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então percebe, se o poder é cair, logo não cola. Logo não se encaixa. Se poder cair, ele está dizendo fortalecei-vos. Então se fortalecer, ficar forte, ficar firme, não é cair. Então se o que faz alguém ficar firme é o poder de Deus, agora como que as pessoas estão a cair?
Já percebe que não é poder de Deus? O poder de Deus é o Evangelho. Esse texto está a dizer, nós temos que se fortificar, estar forte em Cristo Jesus, é quando nós abraçamos o Evangelho. Como nós vimos no livro de Efésios 3, que existe o poder de Deus que está a efetuar em nós. Eu vou ler com outra versão, Efésios 3, verso de número 20. Né? Efésios 3, versículo de número 20, vou ler com outra versão, para somente compreendermos esses mistérios, esses segredos. E já que é estudo bíblico, né? Temos que fazer isso. Diz assim a palavra de Deus. Efésios 3, verso 20, diz assim a palavra de Deus. Efésios 3, versículo de número 20, diz assim a palavra de Deus. Toda a glória seja... É isso mesmo. Toda a glória seja a Deus que, por seus grandiosos poderes, que atua em nós, tá vendo? Seja por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que podemos pedir ou imaginar. Então, o poder de Deus que se manifesta em nós é que faz exatamente nós termos aquilo que nós pedimos, até a abundância. Tem muita gente hoje que está sendo, faça aquilo para Deus operar na tua vida. Se você deixar o Evangelho de Deus atuar na tua vida do jeito que ele é, esse Evangelho exatamente vai abrir teus olhos. Percebe que este homem, a partir do momento que ele foi aberto os seus olhos, ele não passou a ser mendigo lá na rua. Porque se nós lemos João de número 8, ou seja, 9, João capítulo número 9, as pessoas olharam para este homem e disseram o seguinte, veja só, João 9, as pessoas olharam para este homem e disseram como? Não era aquela pessoa que pedia, não disseram que era cego, não era aquela pessoa que pedia, diante a palavra de Deus. Veja só, versículo de número 8, diz assim, então os vizinhos e aqueles que dantes tinha visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava assentando e mendigava, ou seja, mendigava. Uns diziam, este é, outros, parece com ele. Ele dizia, sou eu. Então, quando o poder de Deus se manifesta na sua vida, as pessoas vão olhar, não é aquela pessoa que mendigava. Por quê? Porque está a ver que você não está a mendigar mais. Quer dizer, quando o Evangelho de Deus entra na tua vida, ele realiza efeitos, ele trabalha na tua vida, de modo que, se você era mendigo, você não passa mais a ser mendigo. Entende? Se você era mendigo, as pessoas estão admirando, não era aquela pessoa que mendigava. Por quê? Mendigava, quer dizer, já não está a mendigar mais, porque está a vir. Se o Evangelho manifesta na sua vida, você não mendiga mais. Porque o mesmo Evangelho, ele realiza efeitos. Agora, tem muita gente hoje em dia que está sendo enganado, por isso tem muita coisa que não está acontecendo na vida das pessoas, estão sendo enganados. Se você crê no Evangelho verdadeiro, esse Evangelho verdadeiro, lemos Efésios capítulo número 3, versículo de número 18, que esse Evangelho, no versículo de número 20, esse Evangelho, ele pode fazer muito mais além daquilo que nós imaginamos. Esse Evangelho pode fazer muito mais além daquilo que nós imaginamos. Se você era mendigo, você passa a não ser mendigo. Vigia. Não estou falando no sentido de dinheiro, vigia. Vou querer esse Evangelho que ele está pregando, porque daqui a pouco você é rico, não ser mais mendigo. Não pode dizer isso, tá bom? Porque tem pessoas que têm uma mente corrompida, que já correu para dinheiro, tá bom? Nós poderemos ler também Colossenses 1:11, né? Estamos a ler sobre o poder de Deus. O que significa poder de Deus? Colossenses 1:11, né? Colossenses 1:11. Estamos a falar sobre o poder de Deus. Para tirarmos essa falsa de que o poder de Deus é cai, né? Efésios 1:11 diz assim a palavra de Deus. Veja só, Efésios 1:11. Colaborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Então esse texto, segundo a força, essa força aqui é poder. Vou ler com outra versão. Temos que Colossenses 1, versículo de número 11, diz assim a palavra de Deus. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus. Está aqui, com o poder glorioso de Deus. Então o que nos fortalece é o poder de Deus. Exatamente como o livro de Efésios, que nós lemos, versículo de número 6, capítulo número 6, versículo número 10, né, dizendo que nós temos que nos fortalecer. A Bíblia fala, no demais, amados meus, fortalecei-vos na força do seu poder, para que possamos resistir de toda aquela coisa ali que está escrito no livro de Efésios, né? Então, meus irmãos, o texto, senão esse estudo, eu vou gravar a parte 2 desse estudo bíblico. Eu sempre falo quando Deus permitir, né? Porque eu fiz várias promessas que eu vou gravar a parte 2, não estou a gravar as parte 2 das mensagens. Mas vou gravar a parte 2 se Deus nos permitir, senão essa mensagem vai levar 2 horas de tempo, tá bom? Mas já encontramos que ninguém vai a Cristo se Deus não fazer esta obra primeiro. Encontramos também que a cegueira, por mais que aqui no João capítulo número 9 é cegueira física, Deus queria pregar sobre as pessoas que estão cegas espiritualmente, pessoas que já nasceram cegas, pessoas que estão em igrejas, que já são crentes, como nós vimos a igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo número 3, versículo número 17, a igreja de Laodiceia, Jesus disse que era cega, né? Então Jesus estava falando das pessoas que estão em Cristo Jesus, mas permanecem cegos. Então também eu estava falando aqui, porque Jesus disse
Ele nasceu cego para que se manifestasse nele o poder de Deus. Então, estava a falar que o poder de Deus é o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Deus o Evangelho de Deus é Cristo Jesus, é sobre Cristo Jesus. Então, a partir do momento que você crê que o Evangelho é sobre Jesus, a morte de Jesus na cruz do Carvalho, a sua ressurreição e perdão dos seus pecados para a tua salvação, os teus olhos vão se abrir. Mas se você começa a crer o outro tipo dos evangelhos que está a ser pregado hoje na face da terra com falsos profetas, não tem como os teus olhos estar abertos, você vai permanecer cego. Então o que abre os nossos olhos é o poder de Deus, é o Evangelho de Deus. Quando o Evangelho de Deus se manifesta e nós conseguimos abrir os nossos olhos, né? Porque aqui, essa cegueira é figura das pessoas que são incapazes de chegar-se a Deus. Percebe que Jesus mexeu o assunto da luz, né? Então se ele é cego, é incapaz de ver, então pessoas incapacitadas. Não, as pessoas que incapazes de se chegar a si mesmo a Deus, pessoas que são por causa dos seus pecados, por causa da queda, por causa de Adão, por causa do pecado, não conseguem se movimentar a Deus, não conseguem chegar à luz. Quem é luz? Luz é Cristo, né? Luz é Cristo. Se nós lemos em João capítulo de número 8, versículo de número 12, Cristo disse ele é a luz do mundo. E no mesmo João 9 que nós lemos, se nós lemos a partir do versículo de número 5, o próprio Jesus disse que ele exatamente é a luz. Ele disse, importa, veja só, João 9, versículo de número 5, o próprio Jesus disse o seguinte, falando da luz. Então as pessoas que não conseguem ver a luz, 5, enquanto, veja só, João 9, versículo número 5, diz assim, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então o próprio Jesus está dizendo que ele é a luz do mundo. Então se o cego não consegue ver a luz, são pessoas que não conseguem se chegar a Cristo, pessoas que não conseguem chegar em Cristo nas Escrituras, tá bom? Se eu não gravar a mensagem, né, se eu não gravar a mensagem a parte 2, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui, né? Deixa eu deixar uma coisa bem clara para você não ficar com dúvida. Outra coisa, Jesus cuspiu no chão, né? Jesus cuspiu no chão, porque a Bíblia vai dizer assim, e tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou o lodo os olhos do cego. Ainda tem uma coisa que temos que entender, senão posso não pregar a parte 2 desse texto, mas que fique bem claro. Jesus cuspiu no chão, né? Jesus cuspiu na terra, com a saliva ele fez o lodo. Por que estou a dizer que aqui Jesus estava a pregar sobre o Evangelho de Cristo que abre os olhos dos cegos? É o divino, a saliva, Cristo é divino, a saliva do divino se juntando com a terra. Lembra que Jesus está a voltar lá em Gênesis capítulo número 2, a formação do homem. Então o divino se juntando com a terra, a água juntando com a terra. Então, se é água, Cristo, aqui é figura, a saliva, só que você pode se escandalizar, a saliva é Cristo, quando a saliva se junta com a terra, é figura de que Cristo veio do céu e habitou no meio do povo, entendeu? Então essa mistura do divino com algo humano, né? O divino com o humano, representa exatamente a vinda de Jesus Cristo na face da terra. Então, para que você não se escandalize, porque é isso que eu falo, que o Evangelho fala de Cristo. Então, esse cuspir saliva representa a vinda de Jesus Cristo aqui na face da terra. De repente estamos a ver o Cristo se juntando com a terra. Então representa a sua morte também. Representa a morte de Jesus Cristo na cruz do Carvalho, que através disso ele untou, né, aquele lodo nos olhos do cego e disse para o cego, vai se lavar no tanque de Siloé. Então isso aqui eu vou pregar se eu gravar parte de número 2. Por que estou a falar disso? Porque se eu terminar essa mensagem assim, não vou ver exatamente o resultado desta mensagem. Então vamos lá falar o seguinte. Então Jesus colocou lodo juntando com a sua saliva, então o divino se junta com aquilo que é humano, é a vinda de Cristo Jesus na face da terra para morrer na cruz do Carvalho. Então, essa morte de Jesus Cristo na cruz do Carvalho, o Evangelho que fala de Jesus Cristo, sobre a morte de Jesus Cristo na cruz do Carvalho, para o perdão do pecado da humanidade, é este que o cego espiritual precisa ouvir, para que este cego, os olhos sejam abertos. E tem outro ponto que eu quero deixar bem claro, já quero terminar a minha mensagem, só que quando esse lodo entra nos olhos, esse lodo entra nos olhos do cego, esse cego não vê na mesma hora. Esse cego tem que ser enviado para se lavar no tanque de Siloé. E tem um nome aqui que esse tanque representa. Diz assim, verso número 7. E disse-lhe, vai lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Então, a pessoa que tem lodo nos olhos, eu disse lodo, significa o evangelho da morte de Jesus Cristo, ainda tem que se lavar no tanque de Siloé,
O tanque de Siloé, João disse que significa o enviado. Então, Siloé significa o enviado. O enviado. Então, aqui o enviado também é figura. Tanque de Siloé, onde o cego se lava e volta a ver, representa os verdadeiros pregadores. Tanque de Siloé representa os verdadeiros pregadores. Lembra em Romanos capítulo número 10, como pregarão se não for enviado? Então, se o tanque de Siloé, o nome Siloé significa enviado, como pregarão se não for enviado? Romanos capítulo número 10, a memória não me falha. Vamos ler isso. Eu tenho que deixar bem claro isso. Senão, podemos não gravar parte 2 e podemos gravar parte 2. Então, para não ficar assim, você tipo, mas onde que o pastor queria chegar? Né? Então, eu estou a mexer isso no sentido superficial hoje, mas se Deus permitir eu gravar parte 2, vou aprofundar nisso. Né? Vou mostrar porque que estou a dizer saliva que se junta com a terra é figura da morte de Jesus. Vou mostrar na vida dessa escritura, né? Porque eu disse saliva se juntando com a terra é o divino que se junta com a humanidade. Lembra no livro de Filipenses capítulo número 2, ele habitou no meio de nós. Isaías disse também que ele habitou no meio de nós. Tem muitos textos que falam que ele habitou no meio de nós. Então, esse viver no meio de nós, em Filipenses fala que ele se desfez, ele se fez carne. Então, esse habitar no meio de nós, essa saliva do divino se juntando com a terra. Mas vamos lá correr, né? Senão vai ser 4 horas de tempo aqui a nossa pregação. Vamos lá, eu quero Romanos capítulo número 10, o verso que diz que como pregarão se não for enviado, porque o tanque de Siloé são enviados. Significa, né? O tanque de Siloé significa o enviado, o enviado, enviado. Enviado aqui representa os verdadeiros pregadores. O enviado aqui, o tanque de Siloé é figura daqueles que pregam o evangelho de Cristo. O tanque de Siloé é figura das pessoas que pregam o evangelho de Cristo. Diz assim a palavra de Deus, se nós lemos no livro de Romanos capítulo número 10. Vamos começar a partir do versículo 11. Porque essa escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, por enquanto não há diferença entre judeus e grego, porque é mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Percebe? É Romanos capítulo número 10, versículo de número 15. Romanos 10, versículo número 15. Como pregarão se não for enviado? Então, como que as escamas, como o lodo vai sair dos olhos para essa pessoa conseguir enxergar Cristo, se essa pessoa não se deparar com pessoas que pregam? Então, como pregarão se não for enviado? Então, os enviados, o tanque de Siloé representa as pessoas que foram enviadas para ministrar o evangelho verdadeiro. Porque a água que lava, né? A água que lava ali os olhos do cego para tirar o lodo, a água representa Cristo, a água representa o evangelho. Eu já li vários textos, eu poderia ler vários textos. A água que purifica, entendeu? A água que purifica. Eu já li vários textos em vários ensinamentos sobre isso. Então, este texto nos mostra que para quem pregar deve ser enviado. Então, enviado, o texto diz que esse cego tem que se lavar no tanque de Siloé. Siloé que significa o enviado, tá bom? Siloé significa o enviado, tá bom? Então, nós poderíamos ler vários textos, mas vamos ficar por aqui, tá bom? Vamos ficar por aqui, porque a nossa mensagem vai crescer bastante. Mas vamos fechar no seguinte, né? Para nós encerrarmos essa pregação. Então, você precisa de pessoas que foram enviados por Deus, não os que se levantaram para pregar. Não é os que apareceram hoje, se levantaram sozinhos, não foram enviados por Deus, levantaram para começar a pregar, não. Precisa de pessoas que foram enviadas por Deus. Pessoas que foram enviadas por Deus pregam o evangelho verdadeiro. Eu vou terminar lendo Salmos de número 119, verso 30. Salmo 119, verso de número 30. Diz assim a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 130. Salmo 119, versículo 130. Diz assim: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Percebe? Eu disse que a cegueira é figura de falta de entendimento. Então, Salmo 119, versículo 130 está a dizer a exposição da palavra, tipo tudo isso que estamos a fazer, ele tira a cegueira. Eita, glória a Deus. É uma benção, né? Salmo 119, versículo 130. Veja só, Salmo 119, eu vou ler com outra versão. Nem fala que 119, versículo 130, a exposição da palavra de Deus, ela tira a cegueira. Diz assim: o ensinamento da tua palavra esclarece e até os ingênuos entendem. Então, exatamente, Salmos de número 119, versículo de número 30, está a dizer a exposição da sua palavra, ela traz entendimento. Então, se a cegueira é falta de entendimento, por isso Deus deste século, no livro de hoje é a segunda, Coríntios 4:4, é por isso Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, está a dizer, a exposição da palavra, o ensinamento da palavra de Deus, ele tira a cegueira, ele traz entendimento. Então, não importa, o diabo te fechou, te bloqueou quanto tempo. Essa exposição da palavra que estamos a fazer vai abrir teus olhos. Hoje é teu dia. Deus vai abrir teus olhos. A partir de hoje você vai começar a ser diferente.
Não se assuste se você não começar a concordar com o profeta que você está a seguir. Não se assuste se você começar a não concordar com o apóstolo que você está a seguir. Não se assuste se você não começar a concordar com as pessoas que você segue, que você acha hoje estão certas. É porque essa exposição da palavra está a tirar a cegueira. Essa exposição da palavra está a trazer entendimento para a tua vida. Salmos 119, versículo de número 30. Meu Deus do céu, que bom. Que bom. Vamos lá terminar. 1 João 1,7 diz assim a palavra de Deus, 1,7. Mas se andamos na luz como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, os que andam na luz como Ele na luz está, então, estar na luz é estar em Cristo Jesus. Então, os que cegos não conseguem ver a luz. Está escrito lá em João. Meus irmãos, vamos lá parar por aqui, né? Vamos lá parar por aqui. Senão a nossa mensagem vai ultrapassar a medida. Mas eu espero que Deus te abençoe. Espero que Deus continue falando no seu coração. Mas olha só, por favor, se você percebe que você está no meio exatamente das pessoas, né, que estão a te obrigar a você semeia com fé, ou semeia a tua fé e acaba interpretando que a tua fé, né, que a fé que eles estão a dizer semeia com fé, a fé que está sendo dito aí é dinheiro. Meu irmão, a partir de hoje você tem que dizer não, eu sei que a semente é a palavra de Deus. E se você lê em Lucas 8, verso de número 11, na parábola do semeador, a semente é a palavra de Deus. Então, quem é cego, quando te falar a partir de hoje, semeia com fé e te pegar teu dinheiro, fala não, a semente é a palavra de Deus. Já estou a conseguir ver que a semente não é meu dinheiro, a semente é a palavra de Deus. Eu já estou a conseguir ver. Se te dizer, vista-se de saco, é um sacrifício para Deus fazer milagre na tua vida, você vai dizer não. O melhor sacrifício já foi feito na cruz Calvário. Não existe hoje outro sacrifício maior que ultrapassa o que Cristo fez na cruz Calvário. Já abri meus olhos, não preciso mais usar saco. Há dias, meus irmãos, eu tenho pena das pessoas que não conhecem a verdade, pessoas que são cegas. Vi jovens andarem na estrada, que são da Igreja Universal, com cordas no pescoço, dizem que estão numa campanha, andar na estrada. Veja só como cegueira espiritual leva a esse nível de vergonha, a esse nível de corrupção espiritual. A pessoa andar na rua, a pessoa andar na estrada, amarrado com corda no pescoço, diz que está numa campanha. Meus irmãos, não existe outro sacrifício maior do que Jesus fez. Então, se essas pessoas falaram, amar a corda no pescoço, amar uma fita no teu braço, né? Se essas pessoas dizerem, vistas de saco, faça um sacrifício que Deus vai fazer milagre. Você não, existe um sacrifício que Cristo fez. E o único sacrifício que agradou a Deus, então, é o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Então você vai dizer que já abri meus olhos, tá bom? Você vai dizer, já abri eu tive visão disto, aquilo, aquilo. Ei, irmão, essas coisas de visão, não. Vamos ler a palavra de Deus. Por que está a correr para visões? Por que está a correr para profecia? Por que está a correr exatamente para dizer que Deus me mostrou? Por que não pode ler a palavra de Deus? Está a correr para visões? Não, Deus já abriu os meus olhos, estou a perceber agora que o assunto aqui não é mais visões, o assunto aqui é a palavra de Deus. Então a gente tem que exatamente abandonar essas pessoas que estão a trazer grandes escândalos nos nossos dias. Quantas pessoas em dia já morreram, né? Quantas pessoas em dia já morreram que são pessoas seropositivas, pessoas com HIV, estão a ser dito, não, deixa de tomar medicamento, né? Deixa de tomar medicamento e Deus, Ele já te curou. E a pessoa para de tomar medicamento e de repente morre. Então, a partir de hoje, você já abriu os olhos, não caia nessas besteiras. Você não pode parar de tomar medicamento porque um pastor, um profeta, um apóstolo disse, para de tomar medicamento, porque você já está curado. Muita gente está a morrer porque essa gente não é homem de Deus. Abra teus olhos, né? Abra teus olhos. Porque tem muita gente, meus irmãos, já cometeu coisas, né? Existe muito secretismo espiritual, né? Pessoas que estão a fazer rituais dentro das igrejas. Tem pessoas dentro da igreja fazendo rituais dentro da igreja. Estão exatamente a misturar feitiçaria com cristianismo. Quantas pessoas hoje em dia estão a misturar feitiçaria com cristianismo? Muita gente. A falta, exatamente, a cegueira, ou seja, a cegueira na vida das pessoas. E as pessoas nem estão a conseguir ver que isso aqui é feitiçaria, isso aqui é bruxaria, que está sendo feito dentro das igrejas em nome da fé. Está sendo feito dentro das igrejas em nome do evangelho. Está sendo feito nas igrejas em nome do cristianismo. Curandeirismo está se fazendo dentro da igreja. Pessoas hoje em dia estão sendo dando amuletos, pessoas não se estão dando coisas. Isso aqui funciona, se fazer assim, isso aqui funciona. Pega água do Rio Jordão, pega água benta, pega água não sei de onde, pega água de onde, pega o azeite que veio da Nigéria. Se o azeite que veio da Nigéria funciona, Nigéria estaria rica hoje. Se você vê os nigerianos, estão aqui em Moçambique, aqui, estão a sofrer também aqui. Não tem nenhum azeite que veio da Nigéria que vai mudar a tua vida. O que tem em Nigéria? Então é feitiçaria, é bruxaria, que essas coisas estão dentro das igrejas e as pessoas não estão a conseguir perceber. Existem profetas que vendem os azeite
Tem um profeta chamado Filemon de Niassa Quamba, queria me vender azeite, disse que queria me vender azeite. Eu disse, cara, eu conheço o evangelho. Você é servo de Deus, eu vejo que você tem uma chamada, eu tenho que vender azeite, e onde você vai passar, as pessoas vão te fazer aquilo, você vai ter muitos benefícios. Eu neguei, não vou levar esse azeite. Isso não é bíblico, eu conheço a verdade. O azeite verdadeiro, o azeite genuíno, é o Espírito Santo que habita em nós. O azeite verdadeiro é o Espírito Santo que habita em nós. A Bíblia fala, a unção que vocês receberam, né? A unção que vocês receberam, não precisam que vocês sejam ensinados pelos homens. A unção que habita em vós, você ensina todas essas coisas. Então, a unção que está dentro de nós, lá no livro de Atos, capítulo número 10, versículo 38, fala, Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo. Ele saiu curando todos os oprimidos do diabo porque Deus era com ele. Então, a unção verdadeira é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não é esse azeite que se leva na Nigéria. Então, tenha cuidado. Tem muita feitiçaria, muita bruxaria feita dentro das igrejas que as pessoas não estão a ver. Muitos objetos sendo usados dentro das igrejas. E as pessoas não estão a perceber que isso é curandeirismo, isso é feitiçaria por causa da cegueira, né? Existem igrejas hoje em dia que estão a fazer lavagem de dinheiro. Por exemplo, vamos lá. A tua igreja tem aparência das entradas e saídas. A tua igreja, é claro como que estão a gastar o dinheiro que entra. A igreja onde você está, eles são transparentes. Mostra para os crentes, entrou tanto. O que nós que saiu é tanto, compramos coisa tal, fizemos obra tal. A tua igreja que você está é transparente nas entradas. Tenha cuidado, existem muitas igrejas que são lavagem de dinheiro. Tenha cuidado. Tem muita gente hoje em dia que estão se metendo com a igreja, não são servos de Deus. É lavagem de dinheiro. Tem muitas igrejas que estão nisso. Só que você, como você é cego, você não vai conseguir ver essas coisas. Às vezes é lavagem de dinheiro. Você percebe que esses caras aqui estão a fazer lavagem de dinheiro. Estão a enganar o governo, que é uma igreja, mas na verdade é lavagem de dinheiro. Você acaba caindo lá. Tem muita gente aqui, eu poderia mencionar nomes aqui, mas vamos deixar por lá. Tem muita gente que eu desconfio, não tenho certeza, mas eu desconfio que é lavagem de dinheiro. Então, a cegueira espiritual automaticamente está a levar muita gente a cair mal nas coisas espirituais. Tá bom? Então, se você que está me vendo, ainda não se inscreveu na minha página de Facebook, ou seja, no meu canal de YouTube, se inscreva no meu canal de YouTube, Deus vai abençoar poderosamente a sua vida. E se você ainda não me segue nessa página de Facebook, passa a me seguir nessa página de Facebook. E se você não é crente, eu quero orar com você, tá bom? Se você é crente, eu quero orar com você para Deus abrir teus olhos para te salvar. E se você já é crente também, mas teus olhos não estavam abertos, eu também quero orar com você para Deus abrir teus olhos espirituais para você passar a enxergar. Você percebe que você está na igreja, sim, você já nasceu de novo, sim, você já foi batizado, sim, mas você nasceu cego. Você é cego desde a nascença. O poder de Deus está se manifestar hoje sobre a sua vida para você passar a ver, tá bom? Vamos orar a Deus, para Deus trazer vocês para o centro da sua vontade, para ser um evangelho que fala sobre Cristo, para o perdão dos pecados, para a salvação da sua alma, tá bom? Vamos orar a Deus. Oremos. Pai, mais uma vez nós entramos em sua presença neste momento. Nós queremos te agradecer, porque o Senhor é que permitiu com que esta palavra fosse anunciada. É o Senhor que permitiu, meu Deus, este Senhor é que colocou esta mensagem no meu coração. Meu Pai, eu quero orar a favor desta vida que não está em Ti, Senhor. Nós ouvimos que foi o Senhor que viu o cego, meu Pai. Não é o cego que viu o Senhor, mas o Senhor que viu o cego. Que ele estava nessa condição desde a sua nascença. E esta pessoa também que está, meu Deus, orando comigo, talvez essa pessoa é cega. Nasceu assim, meu Deus, no pecado. Senhor da glória, tenha misericórdia, tenha compaixão, se aproxima desta pessoa como o Senhor se aproximou daquele cego, meu Pai. Eu também quero orar a favor desta pessoa que talvez já é crente, já é pastor, já é obreiro, já é profeta, já é apóstolo, mas já há cegueira espiritual na vida desta pessoa, meu Deus. Senhor, que o Senhor venha através do seu poder, como diz a sua palavra, Efésios, meu Pai, capítulo número 3, que existe um poder que atua em nós, que este poder que atua em nós de uma forma poderosa venha atuar agora neste obreiro, venha atuar agora nesse apóstolo, venha atuar agora neste profeta, venha atuar agora neste seu servo, venha atuar agora na vida desta tua serva, para que esta pessoa, meu Deus, essa cegueira possa cair por terra. O Senhor é que cuspiu na terra, o Senhor é que morreu na cruz Carvalho, porque nós vamos ouvir o testemunho do cego. Quando perguntaram quem fez isso, ele disse: Jesus. Cuspiu no chão, exatamente, e colocou lodo sobre os meus olhos e eu passei a ver. Que esse testemunho, meu Deus, seja verídico na vida deste homem e dessa mulher. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Que esta pessoa possa ver espiritualmente em nome de Jesus Cristo. Amém? E amém, Senhor Jesus, tá bom? Se você ainda não está inscrito no meu canal de YouTube, se inscreva. Se você não me segue aqui na página de Facebook, passa a me seguir, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Vamos aguardar a parte 2, se Deus permitir, dessa mensagem, tá bom? Muita paz.